E eu falei, amém, você é minha pastora, você que manda, né? Não tenho saída. E queria chamar aqui o Bispo Nilson para nós abençoar e receber ele nesse momento. E ela vai estar ministrando amanhã no chá. Aí eu vou ficar chupando o dedo, né, irmãos? Porque eu não vou ver minha pastora pregar para vocês tudo, que é só para mulher. Mas amém. Tu vai? Vai estar servindo aqui? Agora eu entendi o negócio. Mas glória a Deus. Pastor é uma benção, pastor também, mas vamos deixar o Senhor fazer, amém? Nós somos sensíveis ao Espírito Santo. Glória a Deus. Então estenda as mãos para cá, vamos abençoar o Bispo Nilson. Pai, obrigado pela presença do pastor aqui, Senhor. Obrigado pela unção de alinhamento, Senhor, que tu tens derramado. O nosso anseio, Senhor, é beber e provar da tua glória, Senhor. É pular de alegria e nos mover na tua unção. Mas acima de tudo, Senhor, muito antes do teu poder, muito antes da tua manifestação que nos agita, que nos alegra, nós queremos habitar na tua tenda, Pai. Por isso que nós queremos ter um coração alinhado com o teu, alinhado com o do pastor. Abençoamos o Bispo Nilson agora e pedimos que tu use ele para nos conduzir a um lugar mais alto, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, pastor. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Sobreviver de ontem? Aleluias, muito bom. Nós vamos continuar do texto que nós paramos ontem. Estávamos em 2 Reis, no capítulo 13. Amém? Abra sua Bíblia aí. Quem lembra qual foi a última coisa que nós falamos ontem? Não, a última coisa. As instruções que seguimos determinam o futuro que esperamos. Amém? Quando o Senhor diz isso, é muito sério. Mateus, no capítulo de número 7, versículo 24, fala sobre isso. Aquele que ouve e pratica as palavras dessa profecia, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A nossa casa está firmada sobre o que, irmãos? Precisa ser a rocha. Amém? Então, se alguma coisa, eu estava falando ontem, na verdade a última frase que nós falamos foi a humildade. Ela é uma arma para vencer a autoafirmação nas nossas vidas. Se alguma coisa não está bem, a gente precisa parar e se concentrar para resolver. Essa é uma questão que implica no nosso coração o que nós chamamos de proatividade. Diga, proatividade. O que é a proatividade? É você olhar para uma situação de crise ou um problema ou algo que precisa ser resolvido e não pensar no problema. Como que é isso? Você vai pensar na solução. Entende isso? Eu treino missionários lá na base, a gente sempre está fazendo reuniões, sabe, várias vezes na semana, e uma das coisas que eu falo para eles, eu sempre falo com, principalmente aqueles que trabalham mais perto de mim, os assessores, eles apanham mais, né? Quem está mais perto apanha mais, né? E eu falo para eles, um dia desse, o meu genro mesmo é um dos meus assessores direto. Na verdade, ele que cuida das minhas finanças, ele que sabe as minhas senhas. Toda hora eu estou pedindo uma senha para ele. Hoje mesmo eu pedi a senha para ir lá no dentista. Eu falei, cara, como é que é esse negócio? Eu tenho que acessar o aplicativo aqui. Como que é isso? Ele mandou. Aí eu falei, eu não estou dando conta de acessar. Aí ele fez um videozinho explicando.
né? Porque eu estou trazendo uma demanda para ele. Então, se chega uma demanda para você, se chega um problema para você, meu irmão, você não pode perguntar para mim como que tem que resolver isso. Porque eu já te dei uma direção. Mesmo que seja um problema. Amém? Eu falo isso para o meu... Às vezes, tinha uma situação que ele trazia para mim, tipo assim, eu trouxe para ele uma demanda para resolver. Aí ele, mas como? Não tem... Falei, cara, isso aí não é comigo. Entende? Agora é você. O negócio, irmãos, é que a gente pega uma cartilha e nós queremos tudo pronto para nós. Isso que é o belo da palavra de Deus. Deus, ele vai trazer desafios cada vez maiores para nós, para que nós cresçamos, para que nós possamos amadurecer. Um dia eu me lembro que eu precisava falar com um pastor. Eu não tinha o número de telefone desse pastor, eu não tinha como falar com ele. Eu falei assim, olha, eu tenho o nome do pastor, agora eu preciso que você arrume um jeito de eu falar com ele. Aí ele falou, mas como? Eu falei, se vira. A minha função é trazer a demanda para você, agora o restante é contigo. Entende isso? Aí no outro dia ele chegou para mim e falou assim, eu já contactei o pastor, está aqui o telefone dele, ele está esperando a sua ligação. Eu falei, como que você conseguiu? Eu fui na rede social, pesquisei lá o nome dele, entrei no Facebook, pedi o número de telefone dele. Entendeu o que é proatividade? Proatividade é você ir além do problema. O problema você está sofrendo ele já. Agora você precisa encontrar a solução dele. Nós estamos falando aqui de Jeoás. E nós trabalhamos a primeira parte no 13:15. Então lhe disse Eliseu, toma o arco e flechas. E tomou o arco e flechas. E disse ao rei de Israel, retesa o arco. E ele o fez. E então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Então, a primeira parte, nós já trabalhamos a respeito disso nesse texto. Agora ele continua dando instruções para ele. E disse, abre a janela para o oriente. E ele abriu. E disse mais Eliseu, atira. E ele atirou. E prosseguiu, flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Então, essa, irmãos, é a grande sacada de um momento de crise nas nossas vidas. Se você olha para a crise, você vai pegar todas as armas anteriores, como fuga, desistência, querer ir embora daquela situação, reagir de forma agressiva, maltratar as pessoas perto de você, emburrar. Vocês usam essa expressão emburrar aqui? Principalmente homens. Homem gosta de emburrar. Meu irmão, é só contrariar eles, o beijo cai. Parecendo que... Aí ele faz o voto de silêncio. Aí ele... Não, meu irmão, tem que amadurecer. Entende isso? Não adianta você chorar, e não adianta você fechar e ir para um casulo, sabe, parecendo aquele tatuzinho em bola. Não adianta. Para de fazer dessa forma. Amém? Deixa o Espírito Santo ministrar no coração de vocês. Mas tem mulher também, irmão, que faz isso. Não é só homem, não. Mas homem faz mais isso.
Porque mulher, geralmente, ela é mais emotiva e ela fala o que está sentindo. E o homem não fala, ele se fecha assim, meu irmão. É por isso que tem um tanto de homem com problema emocional, com problema, sabe, temperamental, com problema de saúde. Por quê? Porque eles não falam a respeito do que estão sentindo. Eles se fecham. Então, se você está fazendo isso, Diogo, resolve isso aí. Conversa com essa mulher. Amém? Trata essas situações. Eliseu olha para Jeoás e dá instruções para ele. Só que Jeoás, irmãos, ele fala, mas espera aí, isso aí eu já sei fazer. Nós já tratamos isso ontem. Hoje a gente vai tratar outras coisas. O que eu quero dizer é que muitos concentram no trabalho não para o suprimento, mas pela angústia da escassez. Até os relacionamentos, muitos de nós, irmãos, estão num relacionamento, sabe, ele está só dando a manutenção básica para aquilo não desmoronar. Aquilo não aumenta, não sobeja, o relacionamento dele não cresce, não desenvolve. É só o basicão. Entendeu? Tem muitos casais que pararam até, sabe, de se tocar. Parar de beijar um ao outro. Parar de se relacionar, pararam de, sabe, confidenciar coisas pessoais. Não falam, não conversam. Então, isso é um problema para nós hoje. Daí, as pessoas vão encher as suas geladeiras, os seus freezers, vão encher os seus guarda-roupas, os seus closets, vão encher, irmãos, as suas garagens, acumulando tralha, coisa que não presta, que não tem sentido, para suprir situações emocionais não tratadas. Aí, irmãos, é uma maneira, sabe, de suprir, de diminuir a angústia da escassez ou das privações que ele passou no passado. A crença principal se torna a individualidade, a mesquinhez, sabe, a avareza. O acumulador de tralhas quer diminuir a sua angústia das privações do passado. Acumulam sentimentos não resolvidos, amores não correspondidos. Miram em carreiras e em coisas numa maneira de suprir suas carências. Mas o Senhor está preparando uma noiva, uma igreja, que ela não precisa de nenhuma muleta, porque ela tem um relacionamento íntimo com Cristo. Quem entende isso? Você não precisa, meu irmão, se apoiar em nada. Tem pessoas que estão se apoiando até no cargo que ele tem na igreja, como uma forma dele, sabe, é uma muletazinha para ele continuar. Não, meu irmão, você tem que estar livre. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Vencer os lugares de passividade. Quem entende isso, fala amém. Talvez você esteja em lugares de passividade na sua vida, e é uma sequência de 4, os lugares de passividade. Primeiro, desejos passivos. Muitos de nós têm desejos passivos, lugares não resolvidos, coisas com relação
O desejo está ligado à memória, a sentimentos e a imaginação. Imaginações. Desejos. Coisas que ele não resolve, ele suprime aquilo, ele coloca aquilo no lugar, sabe? Quando ninguém está vendo, ele vai para lá e ele abre aquela caixinha, sabe? Purulenta, aquela caixinha empoeirada, aquele bolor. Tem muito crente na igreja, irmãos, que ficam anos com bolores. Quando ninguém está vendo, ele abre aquela imundície. Ele acha que ninguém vai saber disso. É por isso que não tem acesso à graça totalmente. É por isso que não tem acesso, à vitória. É por isso que não tem acesso aos lugares de transformações. Porque não há transparência. Diga, minha vida vai ser transparente. Amém? Quem está entendendo isso? Deixa o Senhor arrancar a casca da sua vida aí. Sabe, aquilo que está meio purulento aí, deixa ele trabalhar. Deixa ele quebrar isso. Então, o primeiro lugar, desejos passivos. Coisas que estão lá, encruadas ali, sabe? Segundo, depois dos desejos, pensamentos. Então, como eu tenho esse desejo não tratado, e o próprio Deus confrontou isso em nós, ele diz isso em Gênesis, no capítulo 4, versículo 7. Ele diz assim, olha, por que descaísse o teu semblante? Ele está falando com Caim. Por que descaiu o seu semblante? Se fizeres bem, não irás bem. Mas se procederes mal, o pecado jaz à sua porta. O teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Sabe, às vezes vem umas ideias, domina isso. Pensamentos passivos são o segundo passo. Então, o primeiro, os desejos não tratados, aquela coisa que está lá escondida, sabe? Eu fico passivo nesses lugares. Em seguida vem o quê? Pensamentos repetitivos naquilo. Eu vou germinando essas ideias. Eu repasso isso. É daí que surgem as ansiedades. É daí que vai surgir, sabe, os problemas até no estômago. Úlceras nervosas. É daí que surgem as insônias. É daí que surgem, sabe, os pensamentos de desistência, até de suicídio. Por quê? Porque eu vou repassando, eu vou olhando para aquilo e eu não tenho capacidade de superar, porque os meus pensamentos agora estão passivos nessa área. Terceiro, se os meus pensamentos estão passivos, a minha vontade agora é passiva. Então, vontade é a ação propulsora do ser. O que é vontade? Não, mas diz mais desanimado. O que é vontade? Aí sim. A ação é o que te faz levantar da cadeira. Mas se o meu desejo está passivo, se o meu pensamento está passivo, a minha vontade também vai ficar. Aí eu não quero levantar nem da cama. Eu fico ali, sabe, remoendo dores, remoendo, sabe, fracassos, remoendo aqueles lugares de novo. A vontade agora está dobrada aquilo. E se a minha vontade estiver dobrada, irmãos, as minhas ações, que é o quarto lugar, estará também. Então, depois a vontade é uma ação. Agora eu fico.
ou eu fico estagnado, paralisado ali, ou eu vou tomar uma atitude errada. Por exemplo, se eu estiver envolvido com um tipo de vício, seja ele qual for, seja de rede social, seja de pornografia, seja de gastar dinheiro, seja, sabe, com relação à comida, seja o que for que estiver me dominando, eu vou repetir aquela ação de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. É por isso que o Senhor, nessa conferência, Ele está falando conosco, eu vou pegar a mão do profeta, ou seja, eu vou pegar a mão do próprio Deus, e eu vou colocar nesse arco para você vencer. Quem entende isso? Então, primeiro, ele pega, e depois ele diz, Eliseu, ele pega com a mão na mão do rei, e ele diz, atira. Então, o primeiro passo, pega o arco e põe a mão junto. Nós não podemos caminhar sozinhos. Você quer acertar o alvo? Tenha pastores em quem você confie e aprenda a confessar, inclusive, desejos, tentações. Aprenda a falar antes de acontecer. Olha, eu estou tendo uns pensamentos repetitivos. Eu gostaria que o senhor orasse comigo, que a senhora orasse comigo. Ora aqui, me abençoa, eu não quero continuar nesse lugar. Essa parceria, irmãos, é a ajuda do próprio Deus na sua vida, porque ninguém caminha sozinho. Provérbios 18:1, o Senhor fala que aquele que se isola, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Ah, mas eu fui traído, eu fui enganado, eu confiei na minha liderança, eles fizeram algo ruim e tal. Mas lembra que nós falamos, eu acho que foi antes de ontem, nós falamos sobre isso. Não parta do que deu errado, parta do princípio bíblico. Não é porque traíram, não é porque enganaram que você vai fazer errado do mesmo jeito. Você vai continuar amando, você vai continuar confiando, você vai continuar fazendo. Tem pessoas que pararam de ofertar, pararam de dizimar, porque eu conheço pessoas que elas, sabe, com o coração aberto, elas ofertaram às vezes bens, e aí de repente ela viu o líder dela, o líder antigo dela lá da igreja, do início da fé dela, usurpar aquilo, ostentar, gastar aquilo errado. Meu irmão, você fez certo, você ofertou da maneira certa. Essa pessoa está debaixo de juízo. Você não pode agora entrar debaixo de juízo e falar, a partir de hoje eu não oferto mais porque fizeram isso. Então, primeiro ponto aqui, a ajuda de Deus e a ajuda do profeta que te representa. Amém? Você não consegue manusear esse arco sozinho. Não acredite que você vai ser a flecha que vai ser enviada sozinha. Entende? Não acredite que você que vai dar um empurrãozinho. Não, eu mesmo. Já que ninguém me ajuda, eu mesmo me ajudo. Esquece isso, meu irmão. O Senhor estabeleceu para nós que nós somos corpo exatamente por isso. Entende? Nós somos corpo. Você precisa da sua esposa, do seu esposo, você precisa dos irmãos da igreja. Nós não somos irmãos independentes. Nós somos um corpo. Nós somos a igreja de Cristo. Entende? Você precisa dos seus pastores. Então nós vamos seguindo. Segunda coisa, ele disse, abre a janela para o Oriente. O Oriente, irmãos, era a direção do inimigo. Então você tem que focar para resolver a situação. Amém?
Lembra da regrinha de 3 que nós trabalhamos ontem? Lembra, Nick? Qual que foi a regrinha de 3? Sem colar. Prioridade, concentração e foco. Amém? Eu preciso ter isso. Porque na verdade, irmãos, aí de repente eu percebo o que está acontecendo. Eu começo a discernir qual área da minha vida, qual situação que não está bem. Mas eu não foco naquilo. Eu não miro na direção do inimigo. Eu começo a me distrair. Então o profeta diz: abre a janela para o Oriente. Sabe o que significa? Mira no inimigo. Tem 3 tipos de inimigos, irmãos, na vida de um crente. Sabe qual que é o primeiro inimigo? A carne. Mira nessa carne aí. Amém? Quem está entendendo? Mira na carne, meu irmão. A carne é o que? É o desejo pecaminoso. É aquilo que, de repente, eu estou germinando. Foi por isso que eu comecei a falar sobre nós vencemos os lugares de passividade. Então, o primeiro inimigo, qual é? Vença ele. Mira nele. Qual lugar, qual carne aí você precisa vencer ainda? É falar mal dos outros? Não, o pessoal aqui não fala mal de ninguém não, né? Não. Vence isso. Faz um exercício. É igual aquele caso antigo, lembra? A irmã falava assim: pastor, eu não estou conseguindo ser crente porque eu falo mal de todo mundo. Eu dou rasteira com os outros com a língua. Aí o pastor falou assim: minha irmã, tem uma água aqui ungida. E toda vez que você for falar mal, você pega a água e coloca na boca e segura. Depois de uma semana, ela voltou com a garrafinha e falou assim: pastor, acabou a água ungida. Mas eu passei uma semana sem falar mal de ninguém. Ó, essa água é abençoada mesmo. Ele falou: não, irmã, agora você pode pegar a água da torneira mesmo. Toda vez que você for falar mal de alguém, você coloca a água da torneira na boca. E aí você não fala. Vença a carne, meu irmão. Amém? Às vezes você fala mal dos outros, às vezes você tem inveja das pessoas. E não tem coisa mais feia do que crente invejoso, irmão. Crente invejoso, ele nunca vai se alegrar com a conquista do outro. Quando algo nos chama a atenção, de 2 uma acontece conosco. Primeiro, eu admiro e me alegro. Ou, segundo, eu invejo e falo mal. Amém? Uma vez testemunhar aqui que passou lá e formou. Tem um pai rico. É fácil. Agora é para mim. Não, meu irmão, se alegre com a conquista do outro. Você quer acertar o alvo? Aprenda a se alegrar. 12:1. 12:2. Não se conforme com o mundo. Então, o segundo inimigo da nossa vida é o mundo. O mundo vai trazer pratos para você. O mundo vai trazer, sabe, expectativas erradas para você, uma visão errada. Então, vença o mundo. Amém? E terceiro inimigo, Satanás. Porque nem tudo é Satanás, mas Satanás também, bicho, é sem vergonha. Amém? O diabo, ele veio para dividir, ele veio para
causar problema. Então esses 3 inimigos precisam ser vencidos na nossa vida. E o Senhor está dizendo: abre a janela para o Oriente. É uma palavra profética para essa igreja. Você precisa abrir a janela para vencer esses 3 inimigos da sua vida. E aceite a direção, aceite a palavra de Deus sobre isso. O Senhor vai falar contigo em sonhos, o Senhor vai falar contigo em revelações, o Senhor vai te falar nas madrugadas, o Senhor vai te dar, irmão, inspiração, o Senhor vai falar através de textos bíblicos com você, aquilo que você precisa mudar. Entende? Na área que você precisa mudar, a direção. Então, o segundo é isso. Talvez o Senhor está ativando você aí nas contas que você tem que pagar. Entende? Nas situações que você tem que resolver com a sua família. Os desafetos que você tem. Então, abre a janela para o Oriente agora e lança as flechas aí e diz: Senhor, eu vou ser livre disso. Tira isso da minha vida. Tira, Senhor, esse comportamento errado. Eu quero. Diga isso para o Senhor: eu quero, Senhor. Irmãos, eu era extremamente duro com as pessoas. Eu era, às vezes, até cruel com as pessoas. E eu dizia todos os dias, eu chorava diante de Deus: Senhor, eu quero ser manso. Senhor, eu quero ter domínio próprio. Senhor, eu quero amar as pessoas. Senhor, eu quero ser transformado nessa área. Você precisa concentrar nisso. E Jesus, irmãos, não é que Ele está me dando empatia. Eu vou lá na Somália e pensa num povo bruto. E eu olho para eles, irmãos, com um olhar de compaixão. Eu estou conseguindo olhar para eles como Jesus. E Jesus está me tratando nisso, porque Ele poderia me mandar, irmãos, por exemplo, lá para a Tailândia, lá, sabe, para esses países que o pessoal lá, irmão, parece uns pombinhos. Eles são até pequenininhos, né? Dá vontade de abraçar. Você pensa, esse povo... Não, o Senhor falou: eu vou te mandar lá para tratar o seu ego. Me manda lá para o Sudão. E de repente sai aqueles negão com a metralhadora no meio do mato, irmão. E brabo, igual uma sucuri, entendendo? E agitado, parecendo uma ariranha assim, ó. E briga. E eu falei: rapaz, mas eu estou levando comida para o seu povo. Se não pagar, você não passa. Foi Jesus. A arma que o Senhor me deu é a Bíblia, porque se o Senhor me desse uma metralhadora, eu matava. Entende isso? E detalhe, às vezes eu estou com a metralhadora, irmãos. A gente passa com a metralhadora no meio desse povo. Jesus, isso aqui é só fantasia, porque eu não vou levantar essa metralhadora aqui para ninguém. O que eu quero dizer é que Jesus quer tratar a sua vida e transformar. Você vai ser transformado nessa área. Quem crê diz amém. Terceiro, pega as flechas. Ele diz: pega as flechas. Essa, irmãos, é uma ação para a vitória. Entende isso? Pegar na flecha, irmãos, quer dizer você realmente ser assertivo nisso. O que precisa ser tratado, você tratar seriamente. Não justificar nada. Chega de justificar. Amém? Diga: eu não vou justificar mais. Você foi pego nisso, meu irmão. Se renda logo. Ah, não, isso aqui sabe o que foi? É porque é minha mulher. Irmãos, sabe, às vezes homens e mulheres, principalmente em relacionamento, quer apontar para o outro para justificar o seu erro. Isso é projeção. Você está projetando, irmãos, a sua incapacidade dos outros.
Tem pessoas que saem da igreja, irmão, e ele aponta para o pastor, ele aponta para o irmão, aquilo que ele precisa resolver em si mesmo. Vence esse lugar, pega as flechas aí hoje. É isso que o Senhor está dizendo, pega as flechas hoje na sua vida. Amém? Ou seja, seja assertivo nessa situação. Tenha foco. O foco é a distração da frustração. Amém? Gente frustrado, irmão, ele fica o tempo todo ali, sabe, em volta das feridas dele. É aquela mulher, lembra lá de Lucas 13:10? Uma mulher, irmãos, que ficou 13 anos, 18 anos, encurvada, olhando para os seus pés. Alguma coisa tinha acontecido com aquela mulher 18 anos antes. Sim, irmãos. E depois de 18 anos ela estava doente e possessa por um demônio. E o próprio Jesus testifica da fé daquela mulher. Ele diz que ela era filha de Abraão, filha da fé, mas estava possessa por um demônio. Irmão, tem crente na igreja endemoniado. Tem crente na igreja, irmãos, endemoniado, porque ele idolatra as dores dele. Ele está sendo ministrado para sair daquele lugar, mas ele não consegue sair. De novo ele fala, mas também, porque para mim, o meu pai fez isso, minha mãe aconteceu aquilo, porque o lar meu foi disfuncional, porque eu morava na rua mais pobre, do bairro mais pobre, da cidade mais pobre. Ó céus, ó vida, ó azar. Idolatrando. Quando você olha para os seus pés, irmãos, você idolatra as suas necessidades. Imagina aquela mulher, 18 anos, irmãos, olhando para os seus pés. Até quando nós vamos fazer isso? Não, nós vamos sair desse lugar em nome de Jesus. Amém? O foco é a distração da frustração. Foca, irmão. Resolva isso. Não permita que isso continue na sua vida. Mas eu tenho um mau hábito, sabe, eu sofro desse mau hábito nessa área. Diga para o Senhor, Senhor, eu não quero mais, eu não vou ser desse jeito. Mas não fique idolatrando as suas dores, não. Não fique, sabe, idolatrando as situações que aconteceu contigo, não. Resolva isso. Mais uma vez, destampe isso, mas agora para resolver. Destampe isso para resolver. Entende isso? Meu pai, ele sempre foi muito ignorante, um homem muito duro. E ele me treinou para detestar a fraqueza e o fraco. E irmãos, um dia eu falei, Senhor, eu não consigo vencer isso. Sabe o que o Espírito Santo falou naquela hora? É exatamente isso. Você está declarando que você não vai vencer. Jesus marcou aquela mulher e lembrou dos 18 anos antes que aconteceu. E disse, é tempo de libertação. Ser livre hoje desse demônio. Ser livre hoje dessa enfermidade. E ser curada agora. Amém? E nós também vamos ser, irmãos. Mas pega a flecha. Amém? Pega as flechas aí. E ele diz, agora atira, fere a terra. Fere a terra. Atira sobre isso. O que isso significa, irmãos? Oração. Você tem que concentrar nesse negócio. Então você tem que orar a respeito disso. Você tem que jejuar a respeito disso. Você tem que pegar textos bíblicos a respeito disso. Filipenses 4:8, o Senhor diz isso para nós.
Portanto, então, tudo que é honrado, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisto pensai. Entende isso? Então, se, por exemplo, é na área da sexualidade que você precisa virar alguma chave aí, resolver algum problema, pegue todos os textos bíblicos que tem a ver com isso, coloque no seu guarda-roupa, coloque lá no seu espelho, coloque lá na porta da sua geladeira, coloque, sabe, no descanso de tela do seu celular, no seu iPad, no seu iPhone, no seu, sabe, coloque para todo lado, coloque no seu carro, coloque lá no volante do seu... Irmãos, tinha época que eu estava trabalhando domínio próprio na minha vida, eu colocava no volante do meu carro. Eu quero ver. Na hora que os caras me fecharam na rua, eu quero ver, eu querer descer do carro para brigar. Amém? Você tem que traçar estratégia. Então, eu lembro, irmãos, dos textos até hoje. Um dos textos que o Senhor me machucou bastante foi Provérbios 19:19. O homem de dura serviço, ele precisa ser corrigido, senão ele torna a fazer. O Senhor me tratou nesse texto durante muito tempo, e eu lia de novo: Senhor, eu quero isso, Senhor. Um dos textos que mais saltou aos meus olhos foi o texto de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Sabe, o fruto do Espírito na minha vida. E eu falava, todo dia eu orava e dizia: Senhor, eu quero ter domínio próprio, Senhor, eu quero ter domínio próprio. Então atira, fere a terra sobre isso. Amém? Fere a terra sobre isso. Atira. Mas você tem que gastar tempo. Porque o quarto ponto fala que Jeoás atirou 3 vezes. Irmãos, era o número de vitórias. Imagine o seguinte: quantos anos você tem hoje? Diz bem alto para eu escutar. Pode dizer, irmãs. É isso mesmo. Amém? Diz bem alto. Então, esse é o tempo que de repente você está num mau hábito, num comportamento errado. Entende isso? Agora você foi ativado que isso não é correto. Que você agora vai viver uma nova vida com Cristo. Quem entende diz amém. Amém. Quem está aqui diz amém. Amém. Pronto. Tem um dia só. Uma semana só. Aí você quer confrontar uma semana, um mês com 35 anos. Com 20 anos. De mau hábito. Imagina. Quem que vai vencer? 35 anos de mau hábito, 20 anos, 30 anos, 23 anos ou um mês que você está ali orando. Lógico, irmãos, que é o anterior. Então você tem que continuar. Jeoás, irmãos, ele atirou 3 vezes e parou. Você vai fazer isso, meu irmão? Eu jejuei já, não funcionou. Continue jejuando até que aconteça. Amém? Mas eu já orei, eu já busquei, eu já li a Bíblia, eu já falei com o Senhor e não aconteceu. Meu irmão, continue até que aconteça, porque vai acontecer. O Senhor diz em Efésios 4:13, até que cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a estatura e a medida de Cristo.
até que cheguemos. Então nós vamos insistir. Amém, meu irmão? Nós vamos insistir. Você vai pagar o preço que for para isso acontecer. Mas você não vai atirar umas 3 flechinhas. Amém? Você não vai atirar Senhor, tá bom, já fiz, porque sacrifício de tolo, sabe, já tá bom, não aconteceu, então vou desistir. Não, irmão, continue. O número de vitórias de Jeoás foi só 3. Olha o que o profeta diz. Então o homem de Deus se indignou, o 19. 2 Reis 13:19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Se ele continuasse insistindo, ele venceria toda a guerra e não uma só batalha, ou 2 ou 3 batalhas. Eu venci essa batalha, amanhã tem outra. O Senhor vai te preparar para algo maior. Quem está entendendo, fala amém. Quem está entendendo isso, fala amém. Então atire mais, meu irmão. Aí você diz: sabe o que é? Eu cheguei no meu limite. Quantos de nós já disseram isso? Eu cheguei no meu limite, sabe? É por isso que nós estamos falando aqui sobre flechas. Flechas, sabe o que se representa? Potencial. Entende isso? O que é potencial? Vamos repetir? É aquilo que eu não sei a respeito de mim mesmo, mas que vai ser revelado por Deus através da minha vida. Amém? Você está entendendo isso? Então talvez você ache que é só o que você sabe fazer. Não, meu irmão, Deus vai te dar uma inspiração nova e você vai fazer coisas maiores. Quem está entendendo, fala amém. É aquilo que você não sabe a respeito de si mesmo, mas vai ser destravado na sua e na minha vida. Quem crê diz amém. Então, para isso, nós precisamos ter esforço. Você precisa esforçar. Mas eu não sei, sabe? Deus vai te dar essa inspiração. Você não sabe, meu. Você não sabe. Você pega, sabe? As pessoas olham e talvez pensam assim: isso não vai dar nada. O próprio Jessé disse a respeito de Davi, o próprio Eliabe disse a respeito de Davi: eu sei quem é você, cara. Você não presta. Você tem uma índole ruim. Eu sei o que você está fazendo aqui. Meu irmão, mas Davi, ele mesmo não acreditava que ele seria o rei de Israel. Mas Deus disse: eu escolhi lá na casa de Jessé um homem segundo o meu coração. Tem alguém aqui nessa noite assim? Tem alguém aqui nessa noite assim? Você acredita nisso? Que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Você acredita nisso? Então talvez você esteja nesse lugar dizendo assim: sabe, eu não aguento mais, eu já cheguei no meu limite, sabe, já deu para mim, eu vou desistir, eu desisto de ir na igreja, eu desisto desse casamento, eu desisto desse relacionamento, eu desisto dessa família, eu desisto desse emprego, eu desisto, sabe, eu não aguento mais. Você não sabe, pare de colocar limite naquilo que Deus colocou, sabe, de forma extraordinária. Pare hoje de fazer isso. Porque o Senhor está dizendo: vai ser destravado na sua vida algo muito maior e muito mais poderoso. Viva o que você precisa viver hoje, agora.
Amém? O futuro que você falou ontem, irmãos, é o presente que você está vivendo hoje. Viva ele intensamente. Ah, mas eu não sei, sabe? Irmãos, tem gente que é tão pessimista que ele está até alegre, ele está até bem na festa, ele está até bem no culto, mas ele fica assim, mas eu estou com uma sensação assim, sabe? Meio estranha. Parece que está tudo muito bom, sei não, hein? Pode desandar a qualquer momento. Para com isso, meu irmão. Viva bem agora. Entende isso? Não viva da glória do seu passado. Se lembre, Deus já fez nas nossas vidas e Ele vai acrescentar. Mas Deus não vai fazer o que você e eu precisamos fazer. Amém? Quem está entendendo isso? Deus não vai fazer o que você e eu precisa fazer. Olha só, Deus deu uma missão para Noé. Quem lembra da missão de Noé? Quem lembra da missão de Noé? Construir uma arca. Deus deu as medidas para ele, mas ele sabia construir uma arca? Não. Ele sabia qual que era o formato de uma arca? Não. Deus ainda disse para ele, olha, ainda vai chover e vai inundar tudo isso. Ele já tinha visto uma chuva? Não. Mas isso foi destravado na vida dele, porque ele se posicionou. Essa é a palavra que Deus está nos dando aqui agora. Posicionamento. Amém? Pegue as flechas e atira. Meu irmão, mas dá até calo nessas mãos aí. Você deixa o sangue descer nas suas mãos. Entendeu? Deixa os seus ombros ficar até duro de tanto você jogar a flecha. E vai jogando. Senhor, eu não saio daqui. Entende? Desça por Val de Jaboque como Jacó. Jacó disse, olha, eu descerei e eu segurarei esse anjo, eu não vou sair enquanto ele não me abençoar. Irmão, você vai descer e talvez você vai sair mancando de lá, mas não largue a presença do Senhor. Quem está entendendo isso? Saia mancando, mas não desista. Amém? Vá para lá. Deus deu uma missão para Josué. Josué já tinha visto, irmão, o fracasso de Moisés. Ele já tinha visto aquele povo passar. Eles já tinham passado 2 anos, fracassaram. Agora eles tinham 38 anos de peregrinação no deserto. Josué viu todos os mais novos, os mais velhos morrerem. Só sobrou ele. E quem? Calebe. E o Senhor fala com ele assim: entra agora na terra de Canaã. Tudo conspirava contra. Tudo, irmãos. Tudo. Mas o Senhor disse para ele: tão somente, assim como fui com Moisés, serei contigo. Tão somente esforça-te e sê corajoso. Amém? Deus está falando conosco aqui. Ele já tinha a notificação dos espias de que havia gigantes naquela terra, cidades fortificadas, mas eles foram e avançaram e receberam a vitória dia após dia. Tão somente ser corajoso. Deus, através do profeta Eliseu, deu uma missão para o rei Jeoás e disse: vai ser destravado.
lança as flechas. Agora ele já estava na passividade, desejo passivo, pensamento passivo, vontade passiva, ação passiva. Ele fala, tá bom, vamos fazer isso aí, vou fazer. Não, o Senhor estava chamando ele, dizendo, eu vou destravar na sua vida. Ele poderia ter vencido Círios até o final. Quem está entendendo, fala amém. Jesus dá uma ordem para Pedro, eu lembrei aqui agora, anda sobre as águas. Era possível? Era possível? Mas Pedro andou sobre as águas. Entende isso? Mas ele afundou. Aí foi a incredulidade dele, mas ele andou sobre as águas. E o Senhor está dizendo, nós vamos terminar esse momento dizendo isso para você, os impossíveis na sua vida vão ser destravados aqui. Quem crê nisso? O Pai te deu uma missão. Amém? Cada um de nós, amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre a nossa missão. Cada um de nós, o Senhor deu uma missão. Cada um de nós, o Senhor deu um propósito. Cada um de nós, o Senhor deu algo específico para fazer. Nós temos todas as respostas? Sim ou não? Não. Nós temos tudo escrito? Não. Mas vai ser destravado nas nossas vidas. Quem crê nisso nessa noite? Quem crê nisso nessa noite, diz amém. Não poderia ser, não poderia fazer. Mas se o fulano, se não tivesse acontecido, meu irmão, a nossa missão vai ser o lugar de toda a provisão de Deus. Deus está garantindo o seu ministério, Deus está garantindo a sua missão, Deus está garantindo o propósito na sua vida, e Ele está dizendo, vai ser destravados. Coloque a sua mão assim, agora feche ela, como se estivesse pegando a outra. Como se estivesse pegando um molho de flechas agora. Serão muitas flechas na sua vida. Amém? Pega assim, meu irmão. Você pega ela assim, ó. Eu, se fosse você, até pegava assim com os braços. Amém? Eu vou pegar muitas flechas. Amém? E agora o Senhor está falando, retesa esse arco e lança. Abre para o oriente e lança. Vá lançando flechas e diga, Senhor, eu vou vencer essa área. Meu Deus, essa área da minha vida, Senhor, essa área emocional, meu Deus, essas dores que eu sinto, Senhor, essas fraquezas, eu estou lançando agora as flechas, eu estou lançando, Senhor, e eu vou vencer. Amém? Flechas são 3 coisas na nossa vida. Primeiro, potencial a ser destravado. Segundo, vitórias a serem alcançadas. E terceiro, inimigos destruídos. Quem acredita nisso diz amém. Aleluias. Então o Senhor vai destravar isso na sua vida. Você vai lançar essas flechas. Você vai lançar porque há propósitos. Então até aqui nós trabalhamos as mazelas da sua alma, ativamos o seu espírito e ativamos até o seu corpo para você reagir a isso tudo. Amanhã nós vamos falar sobre propósitos eternos. Amanhã vamos falar de algo que o Senhor quer destravar para a eternidade, para a sua vida. O Senhor vai te levar a um lugar muito mais profundo, mas Ele deu a palavra sobre a sua vida, a sua missão, aquilo que Ele colocou na sua vida, como Noé, como Josué, como Jesus, como Pedro, como Tiago, como João, como, todos aqueles homens ali de Hebreus 11, Ele está destravando na sua vida e dizendo, você é mais do que vencedor em todas essas coisas. Lança flechas hoje para o alvo. Aleluias. Quem está entendendo isso diz amém.
E vocês também serão flechas lançadas para o alvo. Aleluias. Fica de pé onde você está agora. Aleluias. Primeira Coríntios 2:7. Eu quero pegar esses dois textos. Deixa eles registrados aí. 1 Coríntios 2:7. E 1 Coríntios 2, 9 e 10. 1 Coríntios 2:7, o Senhor diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Quem acredita que isso está sendo revelado agora para você? E o 9 e o 10, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Deus vai trazer existência para a sua vida. Você pessoalmente vai viver o melhor momento da sua vida. Você, no seu relacionamento, vai viver o melhor casamento, o melhor relacionamento da sua vida. Na sua vida financeira, você vai prosperar e viver uma prosperidade em Deus. Mas lança flechas agora. Na sua vida espiritual, você vai viver, irmãos, a maior e a melhor fase da sua vida, como filho e como filha. Mas lança flechas agora. Não é hora de parar. É hora de você lançar muitas flechas. Muitas flechas. Muitas flechas. Lance agora, diga para o Senhor: eu lanço, Senhor. Eu vou lançar flechas, ó Pai. Eu abro a porta para o Oriente agora. Eu abro a porta, eu abro a janela agora para o lado dos inimigos. Seja a minha carne, seja o mundo, seja Satanás. E eu digo: está derrotado pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus.